Olá, vamos para mais uma questão envolvendo a parte momento angular. Um disco de raio R, massa 8m0, gira com a velocidade angular ω0 no sentido anti-horário, em torno do eixo fixo. O eixo E passa pelo plano do disco a uma distância de r/2 de seu disco, paralelo a este plano, conforme a figura. Um projétil de massa m0 e velocidade v0 incide perpendicularmente ao disco, atingindo sua borda e aderindo ao disco após a colisão. Sabendo que o momento de inércia do disco de massa m raio r é mr² sobre 4 para um eixo passando pelo seu diâmetro, calcule o momento de inércia desse disco em relação ao eixo E, determine o modo do momento angular do disco e do projétil antes da colisão e calcule a velocidade angular do conjunto disco-projétil após a colisão. Então veja bem, se o eixo tivesse exatamente passando pelo centro de massa, o momento de inércia, como foi falado, ele é mr²/4. Mas a distância que separa o novo eixo até o eixo que passaria pelo centro de massa, segundo a questão, é r/2. Isso aqui representa o nosso H no teorema dos eixos paralelos. Ó. I é o I do centro de massa mais mh². Então, ó, esse I do centro de massa é o mr²/4 e o nosso H é esse r/2. Então, a gente vai ficar aqui, ó, mr²/4 e mr²/4. Isso aqui vai dar 2mr²/4 e vai ficar mr²/2. Então, isso é o momento de inércia do disco, na situação, vamos chamar assim, nova. Só que o disco, a massa tem 8m0. Então, esse I do disco, a gente vai escrever aqui, ó, 8m0. 8m0 r² dividido por 2. Então, o I do disco vai ser 4m0 r², ok? Olhando aqui, ó, calcule o momento de inércia do disco em relação a E. Então, calculado. Então, isso tudo que a gente fez foi a letra A. Então, na prática, foi a aplicação do teorema dos eixos paralelos. Tranquilo, uma letra bem legal. Então, calculado letra A, seguimos aqui para a letra B. Determinar o momento angular, tanto do disco quanto do projétil, antes da colisão. Então, ó, o que a gente pode dizer é que o disco, ele está girando, foi falado aqui, enunciado, no sentido anti-horário, como está descrito. E a bala, quando bater, vai ajudar. Então, eu posso dizer que a tendência de giro dos dois, disco e bala, são iguais. Se eu disser que um é positivo, o outro também será positivo. Então, ó, letra B. Vamos à luta aqui. Letra B, momento angular do disco. O momento angular do disco é simplesmente o I do disco, momento angular, desculpe, vamos corrigir aqui. O momento angular do disco, L do disco, é o momento de inércia multiplicado pela sua velocidade angular. Então, no caso aqui, ó, o I do disco que a gente calculou, 4m0R2. 4m0R2 multiplicado pelo ômega inicial. Então, verificando, vamos dizer assim, valores, não temos valores, só temos letrinhas. Então, fica assim mesmo. Então, esse L inicial do disco, ele vale 4m0R2 ω0. E o L da pedra, ele é simplesmente mRV. A massa da pedra é m0, a velocidade v0 e o raio representa, cuidado, a distância que separa o eixo da bala. Então, se você prestar atenção, a gente tem que esse tamanho aqui, se você lembrar que esse tamanho é 0, é a metade do raio, estão apagando aqui, ó, porque lembra que ele falou para a gente que esse novo eixo está uma distância que era R dividido por 2, mas aqui é R.
Então, essa bola, quando ela bater exatamente aqui, a distância que ela se encontra do eixo de rotação é esse tamanho. Esse é o R. Esse R daí é R mais R sobre 2, ou seja, 3R sobre 2. Então, cuidado, tá? Então, esse L da pedra vai ser M0, V0 e o raio que é 3R dividido por 2. Esse é o L da pedra calculado aqui para a gente também. Então, como a gente vai ter a conservação do momento angular, como o L antes é igual ao L depois, já que não existe nenhum torque externo, então o L de antes é a soma dos dois L's. Então, a gente vai ter o L do disco mais o L da pedra. L do disco mais o L da pedra. E depois, a gente vai estar considerando que é uma figura só. Então, é o I do conjunto multiplicado pelo novo ômega. Então, esse L do disco que a gente calculou, ele foi 4m0 R2 ômega 2, 4m0 R2 ômega 02, foi assim mesmo? Não, ômega 0 só, tem esse ao quadrado não. Somado com o da pedra, M0 V0, 3 meios de M0 V0 R. O I do conjunto, a gente vai somar. A gente calculou o I do disco, 4M0 R2, 4M0 R2, e o I da pedra é a massa da pedra vezes a distância que ela se encontra. E a gente já comentou que essa distância que ela se encontra é 3 meios de R. Isso tudo vezes 3 meios de R, mas cuidado, é a distância elevado ao quadrado, tá? Vamos fazer separado aqui. Então, ó, esse I da pedra, o I da pedra é MR ao quadrado. M é M0. E o R, daqui para cá, ó, é R e daqui para cá é R sobre 2. Por isso, é 3R sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar 9 quartos de M0 R ao quadrado. Então, se a gente fizer aqui essa substituição, 9 quartos de M0 R ao quadrado, vezes o nosso ômega desejado. Bem, M0 tem todos os termos, a gente pode cortar. Então, M0 foi assassinado. E aí, a gente pode, pelo menos, colocar o nosso R em evidência. Um R só. Não vai ajudar muito, mas vamos lá. Cortar um R de todo mundo. Cortado. Então, o que está sobrando aqui, ó, é 4R. 4R ômega 0, somado com 3V0 sobre 2. Eu vou dividir. O que sobrou aqui foi 4R. 9 quartos de R. Aí aqui pelo menos a gente pode juntar, né? 9 quartos de R igual a ômega. Então essa conta aqui para a gente juntar, ó, 4R mais 9 quartos de R, se a gente tirar o mínimo, vai ficar o 4, 16 mais 9, 25. 25R, tá? Então vamos ajeitar isso aqui. Então o nosso ômega para fechar, nós temos essa expressão grandona, onde não dá para colocar nada em evidência. Ficou 4R ômega 0 mais 3V0 sobre 2. E aqui vai ter 25R sobre 4. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai multiplicando e passa dividindo o 25R. Isso é o nosso ômega. Pronto, então o ômega final é esse valor aí. Um valor nada simpático, mas não tem como simplificar ainda mais. Beleza? Valeu? Massa.